Vamos lá, gente. Resumo do Reinaldo Azevedo. Atos Brasil afora demonstram repúdio aos que roubam os cofres e as instituições. É importante, tá? Não só quem rouba cofre, mas também as instituições. Ou seja, foi um ato contra o golpe. Vamos ler juntos. Milhares de pessoas. Não tome manifestações de rua como métrica de disputa eleitoral ou de apoio popular a personagens e ideias. Não faço isso, mas há quem faça. Sendo assim, cuidado com o ridículo. Vá lá que se possa apontar equivalência entre o público que compareceu à Paulista e à Copacabana neste domingo no ato contra a impunidade. E aquele que, no 7 de setembro, atendeu ao chamamento dos bolsonaristas. Mas isso esconde mais do que revela a realidade dos fatos. Vamos devagar. Neste domingo houve manifestações substantivas em todas as capitais, algumas delas gigantescas, como Brasília, Salvador, Recife e Belo Horizonte. Ao todo houve protestos em 33 cidades. A Câmara aprovou a aberração em favor da impunidade no dia 16. Na prática, os que chamam protesto tiveram apenas 5 dias para a convocação, incluindo aquele em que o ato se deu. Todos sabem que os bolsonaristas marcam seus protestos com bastante antecedência para dar tempo de infeccionar as redes, as almas e as consciências. Os progressistas não tiveram tempo de organizar quase nada. Tudo se deu na base do vambora ou vai dar ruim. Eu estava receoso de que desse tudo errado, sabem como é, pessimismo prudencial. Quando recebi a mensagem de uma amiga que não tem grande interesse por política e acha o assunto bem aborrecido, preferindo se ater à literatura e à música, dizendo que estaria na Paulista em tom de convocação, pensei cá comigo. Ultimamente penso e escrevo muito e não falo quase nada. Opa, acho que o troço pegou. Passei pelas redes e elas transbordavam de indignação. Há sim, nesses dias estranhos, um certo entorpecimento da razão crítica. Mas ainda, o discurso afastado tem ganhado terreno aqui e mundo afora por conta das redes que monetizam o ódio. Vejam os Estados Unidos, que a cada dia mais parecidos com uma autocracia, ainda que as instituições estejam um tanto protegidas dos ataques do ogro alaranjado, e os potentados econômicos não se constrangem ou em fazer mesuras a Trump ou em estimulá-lo ainda mais a ser ainda mais feroz. A exemplo do que pregam as Big Techs. Os multibilionários resolveram impor a vontade do presidente norte-americano, nem que seja na base do terrorismo econômico e da perseguição de quem pensa diferente. Os valores da extrema-direita estão hoje mais, digamos, internacionalizados do que o dos progressistas. Vejam o caso da heroicização de um fascista como Charlie Kirk. É claro que sua morte é absurda de muitos modos, seja pela brutalidade do assassinato, seja pelos dividendos que os fascistoides estão aurindo da tragédia. Dados esse contexto e essa metafísica influente, para empregar uma expressão de Humberto Eco, os progressistas tiveram uma vitória formidável neste domingo. Alguns analistas até poderiam dizer: não houve tanto mérito assim das esquerdas, o Centrão é que colaborou fazendo besteiras em penca. Eu mesmo já escrevi aqui e todos devemos ser gratos aos que rasgaram a fantasia e partiram para a impunidade sem medo de reação. Como é mesmo? E já lembrei aqui, não faz muito tempo, da frase de Marco Maciel, vice de Fernando Henrique Cardoso, em tom de pilhéria, costumava dizer: as consequências vêm sempre depois. E vieram. Que conselho eu daria à Câmara se tivesse tal função? Que continuasse a tirar o manto diáfano da fantasia que cobre a nudez forte da verdade, adaptando a realidade brasileira à epígrafe do romance A Relíquia, de Eça de Queiroz. É importante que os brasileiros tenham a clareza do que quer e do que faz o Congresso Nacional. Até porque a próxima legislatura não será muito diferente dessa. Sem mobilização e sem vigilância, eles partirão para a barbárie. É fundamental que as lideranças progressistas estudem o que se deu nesse domingo e por que o país se mobilizou. Para que volte a acontecer, ou é isso, ou os ladrões arrombam os cofres e as instituições. Tá certo, meus queridos? E as instituições. Esse é o perigo que nós temos. Gilmar Mendes, força do povo brasileiro. Gilmar Mendes exalta protestos contra a anistia e a PEC da bandidagem. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, usou as redes sociais para exaltar a força das manifestações que tomaram as ruas contra a anistia aos golpistas e contra a chamada PEC da bandidagem, neste domingo. Para o magistrado, a mobilização popular representa a prova viva da força do povo brasileiro em defesa da democracia. Confira, vamos conferir aí
para a gente poder ficar por dentro de tudo, meus caros e minhas caras, bonitos e bonitas, lindos e lindas. A gente vai trazer aí para vocês todas as informações para não faltar absolutamente nada. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Vamos lá para a gente poder seguir aqui. As manifestações de hoje, diz o Gilmar, contra a anistia dos atos golpistas, são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Em diferentes momentos registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, meus bonitos e minhas bonitas. A Xanda não me confirma se a meta fechou. Fechou a meta, Xanda? Em diferentes momentos registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve, mais uma vez, à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Graças à atuação vigilante do Supremo e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. Não por acaso a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil, símbolo maior da nossa soberania e da unidade nacional. A mensagem é clara. É hora de olhar adiante, precisamos transformar essa energia democrática em um grande pacto nacional entre executivo, legislativo e judiciário, comprometido com uma agenda de reconstrução e de futuro. E precisa de punição dos golpistas, né, Gilmar? O país clama por estabilidade e por avanços concretos em áreas como economia, segurança pública, meio ambiente e justiça social. Somente com unidade e visão de longo prazo construiremos um Brasil mais forte e verdadeiramente democrático para as próximas gerações. É isso, meus queridos e minhas queridas. Marli tá aqui com a gente no chat também. Obrigado, minha querida. Mandou vintão para nós. É isso aí. Deem likes e compartilhem a live, tá, gente? Para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. E a Folha Democrata foi para a rua. Temos 2 vídeos aqui de Salvador de Xanda Fontes. Aliás, antes disso, deixa eu falar um assunto importante, tá? Pra vocês verem a importância do nosso trabalho. Na sexta-feira, já tem corte aqui no canal, inclusive, eu dei esse furo aqui, que o inquérito do Frederico Wassef foi arquivado contra a Heloísa de Carvalho, que é a filha primogênita do Olavo, e eu mostrei o documento aqui, que eu tenho o documento na íntegra, inclusive salvo, dei todo o contexto da notícia e expliquei. Aconteceu uma safadeza na sexta-feira, às 11h06, com todo respeito à jornalista, que eu respeito muito, aliás. A mesma notícia foi dada na coluna da Mônica Bergamo, mencionando a nossa matéria da Folha Democrata, movimentações estranhas no imóvel do Wassef, mas sem o crédito para a Folha, tá? A Folha de São Paulo não dá crédito para a Folha Democrata. E para vocês verem o alcance do nosso trabalho, nós estamos lidando com pautas que saem na coluna da Mônica Bergamo. Tá? A Mônica não me deu crédito, não é a primeira vez que ela faz isso. Não é a primeira vez que ela faz isso. Mas a gente tá nessa toada toda. Xanda tá me explicando aqui, gente, a gente não fechou a meta não, tá? Tá faltando ainda, deixa eu fazer as continhas aqui, o pessoal mandou umas ajudas agora. Tá faltando nesse momento, tá, gente? Deixa eu explicar para vocês. R$65. R$65 a gente fecha. Estamos com 1 hora de live. E é isso aí, meus queridos e queridas. E a gente tá tendo pautas que estão sendo copiadas pela Folha de São Paulo, tá? Essa questão. Ela não vai se retratar, tá, Lilian? Eu conheço como é que funciona o modus operandi da Folha e não é nada pessoal com a Mônica, tá? Mas eles custam acreditar alguns veículos progressistas maiores. Então eu não espero que eles se retratem. Já dei a minha mensagem no Blue Sky e... Só um minutinho, gente. Então vamos para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, queridos e queridas. Mas acho que ela não vai se retratar, não. Acho muito difícil. Então, gente, ó, recado final. Lembrando, como eu falei para vocês, a gente pautou a Mônica Bergamo. A gente precisa dar pautas da FD, a da FD, nós é que ganhamos, exatamente. Tá faltando R$65 de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com. Conta de Alessandra. Se
você ajudar no Pix, diga o valor no chat. Então tá faltando 65, meus caros, minhas caras. Ah, eu não vou falar no X não, gente. Eu tô meio de saco cheio desse negócio, assim. Quer copiar, então? Assim, eu vou só tomar nota. E aí a cada um que lide com a sua ética. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.